Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos com os companheiros da União Espírita José o Carpinteiro. Gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós sabemos que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é sempre nossa. Então, muito obrigado pela oportunidade da noite de hoje. O tema da noite de hoje é muito simples. Por essa razão, eu estava falando com meu amigo Rubens, que eu nem vou utilizar todo o tempo. O tema da noite de hoje nós teremos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. É fácil, vocês não acham? Muito fácil. Confesso aos amigos que, antes de iniciar o estudo para a palestra da noite de hoje, eu tinha uma grande dificuldade com a palavra inimigo. Pensava eu, inimigo é uma coisa de passado. Se o estive, foi em outras encarnações. Afinal de contas, nesta, eu sou espírita. Mas ao buscar a etimologia, o significado da palavra inimigo junto ao dicionário Google, Google nos diz: inimigo é aquele que nos faz oposição, que nos é contrário, adversário. Aí a coisa muda um pouco de figura, porque afinal de contas não gostar de mim não é algo muito difícil assim. Mas vamos deixar isso para lá. Quando os escribas e os fariseus, para testar o carpinteiro de Nazaré, lhe indagaram: mestre, como o senhor resumiria todas as leis e todos os profetas? Jesus então lhes disse: eu resumiria em 2 mandamentos. O primeiro: amarás a teu Deus com todo o teu amor e sobre todas as coisas. E o segundo, e não menos importante: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Vejam, quando Jesus foi resumir todas as leis e todos os profetas, ele o faz em 2 mandamentos. E nos 2 nós percebemos o verbo amar. O amor é um instrumento, é uma ferramenta. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é uma arma poderosíssima, capaz de resolver as mais adversas situações. No livro Libertação, Gregório, quando encarnado na Terra, havia tido um cargo de destaque junto ao clero. E devido aos muitos crimes praticados ao desencarnar, aproxima-se de uma falange de espíritos trevosos, logo ganhando a confiança de seus líderes e tornando-se um dos líderes dessa falange. Matilde, entidade veneranda, que havia sido mãe de Gregório naquela infeliz encarnação, há mais ou menos 50 anos, começava a conseguir aproximar-se do filho amado, pois Gregório começava a sentir um tédio na prática do mal. Então ela vai buscar o benfeitor Gúbio, que tinha um interesse particular no caso, pois Gregório obsediava Margarida, que estava encarnada. E Margarida, em uma dada encarnação, havia sido filha de Gúbio. Então Gúbio vai com seus estagiários, André Luiz e Eloy, para as regiões infernais. E ali consegue agendar com um dos funcionários de Gregório uma audiência com o mesmo. Então Gúbio diz para Gregório: olha, eu estou aqui a pedido de sua mãe, Matilde. E Gregório esclarece ao benfeitor que ele e sua mãe haviam se separado há muitos séculos, pois ela havia decidido seguir o cordeiro e ele os dragões. Mas após uma conversa árdua, espinhosa, onde Gúbio teve que utilizar de todo amor, de toda paciência, Gregório autorizou a presença de Gúbio junto a Margarida. E ao auxiliar Margarida, Gúbio consegue converter ao bem muitos dos funcionários de Gregório. E Gregório, tomando ciência deste fato, vai com uma verdadeira turba de espíritos malfeitores para confrontar Gúbio. Mas neste momento, Matilde se faz presente e materializa-se. E Gregório cai de joelho a seus pés, pedindo-lhe perdão. Mãe e filho se abraçam e Matilde confia Gregório a Gúbio, queria levá-lo para uma colônia onde ele pudesse refazer, estudar e continuar a sua jornada evolutiva.
O amor é capaz de resolver as mais difíceis situações. No Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: aprendeste o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque se vós amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito terá nisto? Assim também não agem as pessoas de má vida? Então Jesus, no Evangelho de Mateus, vem nos trazer o mandamento: amai os vossos inimigos. Ah, Rodrigo, mas isto é muito difícil. Porque muitas vezes, quando eu estou na presença de uma pessoa que eu não gosto, e que eu sei que a pessoa também não gosta de mim, às vezes eu sinto até uma sensação ruim. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que isso é fisicamente explicável. É a lei de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo gera uma corrente fluídica que nos impressiona penosamente. O pensamento benévolo gera uma corrente fluídica que nos envolve agradavelmente. Pelos amigos, nós temos ternura. E a ternura pressupõe a confiança. Como é que eu posso confiar numa pessoa que eu sei que pode me fazer mal? Então, o que Jesus quis nos dizer quando falou: amai os vossos inimigos? Será que é para nós convidarmos um adversário para ir em nossa casa um dia de domingo, tomar um café conosco e nossa família? Ou então convidá-lo para ir ao nosso aniversário? Não, não foi isso que Jesus quis nos dizer quando falou: amai os vossos inimigos. Quando falou amai os vossos inimigos, Jesus quis nos dizer que nós não devemos guardar para com os nossos adversários um sentimento de ódio, de rancor, opormos obstáculo a uma possível reconciliação, guardarmos o desejo de vingança. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a vingança é um dos últimos remanescentes dos nossos costumes bárbaros. Hoje em dia, nós vemos verdadeiros duelos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, uma verdadeira perda de tempo e de energia. Mas há muito pouco tempo atrás, esses duelos se davam com armas. E o que era o duelo? O duelo era quando aquele que se julgava ofendido desafiava o seu ofensor a uma disputa, escolhendo a arma. E esta disputa só se encerraria com a morte de um dos oponentes. No Brasil, desde as ordenações filipinas, o duelo é considerado um crime. Mas acreditem, em países vizinhos como o Uruguai, o duelo só foi proibido a partir da década de 90 do século passado. E nós, espíritas, sabemos que a máxima que diz: extinguir o sangue extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Na verdade, o sangue pode alimentar o ódio. A máxima que diz: morto animal, morto veneno, não se aplica a nós, seres humanos. No livro Missionários da Luz, nós temos o caso emblemático de Sigismundo. Sigismundo, em uma lamentável encarnação, apaixonou-se por Raquel, que era casada com Adelino. Então ele desafia Adelino para um duelo e acaba assassinando-o. Raquel, após esses fatos, vai parar na prostituição. Os três desencarnam em lamentável situação. Após muitos e muitos anos, eles se reencontram e resolvem se dar uma nova oportunidade. Raquel e Adelino retornariam ao palco da vida e reassumiriam os compromissos do casamento e receberiam Sigismundo como seu segundo filho. Mas chegado o momento da reencarnação de Sigismundo, Adelino, contrariando os compromissos firmados na pátria espiritual, desdobrado do corpo físico, rejeitava a aproximação de Sigismundo.
Herculano, espírito responsável pela reencarnação de Sigismundo, vai buscar o benfeitor Alexandre, que estava encarnado na época dos fatos e era tanto amigo de Sigismundo como de Adelino. E Alexandre, junto com a equipe espiritual, conseguem fazer com que Adelino reassuma os compromissos firmados na pátria espiritual e receba Sigismundo como seu segundo filho. Jesus vem substituir a lei mosaica que nos dizia olho por olho, dente por dente, por uma outra que está no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz: se alguém te bater na face direita, apresente a outra. Se alguém pleitear contra vós, querendo lhe tomar a túnica, entregue-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000 passos. Ah, Rodrigo, mas isso é muito complicado. Porque se alguém me bate na face direita, o meu orgulho diz que eu tenho que revidar. Mas isto é uma reprodução da lei mosaica que diz olho por olho, dente por dente. E há 2023 anos atrás, o carpinteiro de Nazaré vem nos dizer que o nosso comportamento deve ser outro. Mas, Rodrigo, esse ensinamento, se alguém te bater na face direita, apresentai a outra, não é contrário também ao ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz: seja prudente como a serpente e simples como as pombas? Será que Jesus está nos dizendo que nós devemos esticar o pescoço para aquele que quer nos assassinar? Não. Isto, nosso instinto de conservação, não nos permitiria. Então, o que Jesus quer nos dizer quando falou: se alguém te bater na face direita, apresente a outra? Se alguém pleitear contra vós, querendo lhe tomar a túnica, entregue-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000 passos. O que Jesus quer nos dizer é que nós não devemos pagar o mal com o mal. Que nós devemos retribuir o mal com o bem. Há 15 anos atrás, quando eu iniciava na doutrina espírita, eu tive a alegria e o prazer de assistir uma palestra de um querido companheiro chamado Joelso Queiroz, onde ele muito brilhantemente tratava do tema da noite de hoje. E Joelso nos disse, naquela época, que era muito melhor nós sermos a vítima do que o algoz. Confesso aos amigos que na época, com 28 anos de idade, eu fiquei muito impactado com esta informação. E fui para casa pensando neste conceito. E hoje, 15 anos depois, eu começo a compreender que é muito melhor nós sermos o ofendido do que o ofensor, o enganado do que o enganador, a vítima do que o algoz. Allan Kardec, nosso codificador, vem substituir a máxima medieval que dizia: fora da igreja não há salvação, para fora da caridade não há salvação. Nós poderíamos buscar muitos conceitos da palavra caridade junto nos dicionários ou até mesmo com o professor Google. Mas o verdadeiro significado da palavra caridade que nos interessa é o que está esculpido na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga dos benfeitores da humanidade como Jesus compreende a caridade, o que é caridade para Jesus? E eles respondem em 3 palavrinhas que nós chamamos de BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão às ofensas. Eu não tenho como amar o meu inimigo se eu não perdoar as ofensas. E eu já posso adiantar aos amigos que todas as vezes que eu perdoo uma ofensa, eu tiro um peso enorme dos meus próprios ombros. No livro A Casa do Penhasco, Angélica, após se submeter a um severo tratamento de câncer que a deixou careca, ela muda-se com a família para uma outra cidade.
Iriam viver numa casa um pouco afastada do centro. Esta casa era muito famosa, era conhecida como a Casa do Penhasco. E ela era considerada em toda a cidade como uma casa assombrada. E de fato, logo Angélica e seu irmão Henrique percebem a presença de um irmão desencarnado. Este irmão desencarnado chamava-se Osvaldo. Osvaldo, após ser assassinado, ficou preso ali naquela casa. E desde então, todas as famílias que tentavam morar ali, ele assustava através de efeitos físicos e as famílias iam embora. Hoje, todos na cidade acreditavam que Osvaldo havia matado a dona da casa e a sua filha, a pequena Fatinha. Logo, Osvaldo percebe que a irmã de Angélica, Fabiana, era Fatinha reencarnada, ou reencarnação de Fatinha, como vocês prefiram, né? Então ele deixou de assustar Fabiana. Quando ele ficou sabendo da história de Angélica, né, que estava careca em razão de um câncer, ele se compadeceu e também deixou de assustar Angélica. A mãe dos jovens, ele desistiu de assombrar. Por quê? Ela era artesã e tinha um ateliê na própria casa. Ele ia lá e conseguia derrubar um objeto da estante. E ela não notava. Fazia com que a janela batesse e ela achava que era o vento. Acendia e apagava a luz e ela não percebia. Então, para ele não ficar perdendo tempo, ele desistiu de assombrar a mãe dos jovens. E se concentrou no irmão de Angélica, Henrique, e no pai, Roberto, que eram médiuns. Quem veio... O que ocorre? O irmão Carmelo, espírito benfeitor, veio em socorro dessa família. E logo impede que Osvaldo continue realizando aqueles fenômenos físicos. Mas Carmelo, para auxiliar Osvaldo, vai buscar entender o que ele estava fazendo preso ali naquela casa. E descobre que Osvaldo chegou naquela casa quando ela ainda estava em construção. Foi contratado pelo jovem Irineu, um rapaz de família rica, que apaixonou-se por Leda, que não era do agrado de sua família. E quando Leda engravida, Irineu e Leda resolvem se casar. Então, Irineu compra um terreno e manda construir a Casa do Penhasco. A filha de Irineu e Leda era Fatinha. Após a obra ficar pronta e a família mudar-se para casa, Irineu convida Osvaldo para continuar trabalhando com ele, sendo seu caseiro, pois ele viajava muito e não queria deixar a família sozinha. Osvaldo concorda. Irineu compra um revólver e entrega para Osvaldo, para que Osvaldo protegesse a sua família. Ocorre que Osvaldo apaixonou-se por Leda. E um dia, ao seguir Leda, ele descobre que ela tem 2 amantes. No sábado seguinte, ele toma coragem e declara-se para Leda. Esta o trata com indiferença e o rejeita. Ele, não suportando aquela rejeição, dá um tiro em Leda, vindo a assassiná-la. Fatinha estava na parte superior da casa, em seu quarto. Ao ouvir o tiro, ela se assusta. E quando ela desce a escada, ela encontra Osvaldo ali no começo da escada. E ela diz para ele que irá ao bosque buscar a sua mãe. Todos pediam que ela não fosse para o bosque sozinha, pois tinha lá o buraco do penhasco. Osvaldo ainda estava um pouco atordoado pelo crime praticado. Mas ao perceber para onde Fatinha ainda ia, temendo que ela pudesse se machucar, ele sai correndo atrás da menina para não deixar ela ir para o buraco do penhasco. Ao ver Osvaldo vindo correndo em sua direção, Fatinha se assusta e corre ainda mais. E acaba caindo no buraco do penhasco, vindo a desencarnar. Quando Osvaldo percebe que Fatinha estava morta no buraco do penhasco, ele retorna para casa. E na sala senta-se uma poltrona ao lado do cadáver de Leda. E ali adormece. No dia seguinte, domingo pela manhã, quando Irineu voltava de viagem, ele ficou um pouco assustado, pois percebeu que sua casa estava toda aberta. E ao entrar na casa e ao chegar à sala, vê Osvaldo sentado na poltrona ao lado do cadáver de Leda e vê o revólver em cima do sofá. Quando Irineu indaga de Osvaldo se ele havia assassinado a sua esposa, ele diz que sim. E quando Irineu pergunta pela sua filha, Osvaldo diz que Fatinha estava morta no buraco do penhasco.
Então Irineu, achando que Osvaldo havia matado a sua esposa e a sua filha, pega o revólver em cima do sofá, dá 2 tiros em Osvaldo, dizendo que ele merecia morrer e ficar preso ali naquela casa, o que de fato acaba acontecendo. Leda, ao desencarnar, devido aos seus atos praticados, vai parar no umbral. Irineu, no Vale do Suicida. E Osvaldo, como nós sabemos, porque Irineu, não suportando a morte da esposa e da filha, ele acaba tirando a própria vida com a arma. E Osvaldo, como nós sabemos, ficou preso ali naquela casa. Irmão Carmelo consegue auxiliar aquelas 3 entidades sofredoras, levando-os para um posto de socorro. Mas esse auxílio só foi possível quando os 3, em uma reunião mediúnica, perdoaram-se mutuamente. Então, todas as vezes que nós perdoamos uma ofensa, nós tiramos um peso enorme dos nossos próprios ombros. Mas nós temos uma tendência muito grande a nos apegarmos aos acontecimentos negativos. Ao invés de nós fazermos, como diz aquele aplicativo, a OLX, né, desapega, 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 nós nos apegamos aos acontecimentos negativos. Vejam que eu não estou dizendo ser fácil livrar-se de algo de ruim que aconteceu conosco. Tampouco que nós iremos consegui-lo sozinhos. Muitas vezes nós precisamos do auxílio de um especialista, de um terapeuta. Na casa espírita é um bom lugar para buscarmos esse auxílio. Todas as vezes que nós viemos participar de uma reunião pública como esta, quando nós nos submetemos a um tratamento de fluidoterapia, de corrente fraterna, se for o caso, ou ao estudarmos a doutrina espírita aqui na União Espírita José o Carpinteiro, tudo isto nos auxilia. Mas o fato é que todas as vezes que nós não conseguimos nos livrar, nos desapegar de algo de ruim que aconteceu conosco, é pior para nós mesmos. Na noite de hoje, eu vou trazer 3 casos. Um caso, a pessoa conseguiu se desapegar do acontecimento negativo. Os outros 2, não. Eu tenho um amigo que também é cego, chamado André. Ele é professor de História do município do Rio de Janeiro. E mais ou menos há 15 anos atrás, ele foi atropelado em Realengo quando ia trabalhar na Avenida Santa Cruz. E eu fui lá visitar o André no hospital, depois fiquei ligando para ele. Vejam que há 15 anos atrás nós ligávamos para as pessoas. Hoje em dia é vintage ligar para alguém, né? Nós só podemos passar mensagens. Mas naquela época a gente ligava. E o André me disse que ficou muito impactado pelo acidente. Todas as vezes que ele tinha que sair à rua e que tinha que atravessar de uma calçada para outra, ele transpirava, seu coração batia mais forte. Quando fez mais ou menos 1 ano do acidente, eu liguei para ele. Ele falou: Rodrigo, eu ainda estou muito impressionado. Lembro-me do acidente como se fosse hoje. Mas o tempo passou. E no início deste ano eu reencontrei o André na rua. Então eu neguei: tá tudo bem? Ele falou: tá tudo bem, Rodrigo. Eu falei: e o acidente? Rodrigo já nem me lembrava mais. Olha eu lembrando de coisa ruim. Nesses 15 anos, tantas coisas se passaram que eu já não me lembro mais do acidente. Disse-me ele. É claro que depois do acidente eu me tornei uma pessoa um pouco mais prudente. O André se desapegou do acontecimento negativo. Um amigo estava me contando que seu pai, seu tio e sua tia tiveram uma infância e uma primeira juventude muito difícil. Sua avó ficou viúva muito cedo e tinha para sustentar os 3 filhos e uma mãe cega. Vocês vejam que em todas as minhas palestras eu trago a história de 1 ou 2 cegos. O nome disso é reserva de mercado. E ali era muito difícil a vida, ali na primeira infância, na juventude, passavam muitas privações, até para comer era muito complicado. Mas que a sua tia, quando fez 20 e poucos anos de idade, conseguiu um bom emprego. E permaneceu na empresa por mais de 40 anos, vindo a se aposentar apenas com 66 anos. E mesmo hoje, aos 83 anos de idade, ela continua se impondo as mesmas privações da época da infância e da primeira juventude. No supermercado só compra comida mais barata e não a que gostaria de comer. Só toma banho de água fria, mesmo no inverno,
E não é porque faz bem para a saúde, sim para economizar luz. À noite, liga poucas luzes para economizar. Não assiste televisão. E mesmo nesse calor absurdo que faz no Rio de Janeiro, mal liga o ventilador, mesmo tendo um ar-condicionado. E mesmo podendo, não tem um smartphone. Isso é difícil da gente acreditar, né? Veja, essa tia não se desapegou do acontecimento negativo. O mesmo se dá com as ofensas. Uma amiga é casada com um espanhol e ela estava me contando que quando seus sogros chegaram no Brasil, eles compraram um restaurante aqui na zona oeste da nossa cidade e administraram esse restaurante até ficarem idosos. E depois passaram a administração para os filhos, seu marido e seu cunhado. Mas que eles agora, em razão de divergências administrativas, resolveram dissolver a sociedade. E ela estava me contando que toda a família resolveu passar um final de semana num sítio que é propriedade da família. E ela me disse, Rodrigo, você não sabe. Eu falei, não sei porque você não me contou, mas quando contar, eu fico sabendo. Meu marido e meu cunhado sentaram-se um de frente para o outro, umas cadeiras que tem próximo ao lago da propriedade, às 9 horas da manhã. E só levantaram às 3 da tarde, sem sequer levantar para beber água, comer alguma coisa ou ir ao banheiro. Eu fiquei muito curiosa e de vez em quando dava um jeitinho de me aproximar para ouvir o que eles falavam. E percebi que um jogava na cara do outro mágoas da época da infância e da primeira juventude. Fatos que já haviam ocorrido mais de 30, 40 anos, pois ambos já contavam com mais de 50 anos de idade. Vejam, esses companheiros não se desapegaram dos acontecimentos negativos. Robson Ribeiro, em sua belíssima canção, nos diz: vou andar a pé por aí, sem levar bagagens que eu não possa carregar. Deixar que o vento me leve, se leve eu souber me fazer. Todas as vezes que nós colocamos na nossa bagagem o ódio, o rancor, o desejo de vingança, nós deixamos a nossa bagagem muito pesada. E aí o vento do progresso terá mais dificuldade para nos levar. E ao invés de nós evoluirmos pelo amor, nós iremos evoluir pela dor. Vejam que eu não estou dizendo ser fácil perdoar as ofensas, mas nós precisamos começar a tentar. E aí sim, um dia, nós alcançaremos o nível de perdão de Estevão e Felício. No livro Paulo e Estevão, após o primeiro encontro de Saulo com Estevão, na igreja dos homens do caminho, na periferia de Jerusalém, Saulo de Társio iniciou uma perseguição insana aos cristãos, que levou à prisão dos principais líderes e à condenação à lapidação, ao apedrejamento, daquele que ele julgava ser o mais perigoso dos cristãos, que era Estevão. Saulo vivia o auge da sua carreira como rabino. Seu mestre Gamaliel iria se aposentar, iria indicá-lo para substituí-lo no Sinédrio. Nas vésperas do grande dia para Saulo, o apedrejamento de Estevão, chega a Jerusalém, vinda da estrada de Jope, da casa de seu pai Zacarias, Abigail, que era noiva de Saulo. Abigail estava ali, pois iria conhecer os amigos e a família de Saulo, pois eles iriam se casar. E Saulo diz para ela que seria muito importante tê-la ao seu lado no seu grande dia. Mas Abigail, como era uma alma sensível, disse a ele que não gostaria de participar de uma audiência onde um ser humano seria apedrejado. Saulo fica um pouco contrariado e Abigail, tentando amenizar a situação com o noivo, combina com ele que chegará no final da audiência, o que ele concorda. No dia seguinte, antes de Saulo sair para o Sinédrio, Abigail faz prometer que dará uma última chance ao condenado, o que Saulo concorda. O que Saulo não sabia é que Estevão era Gesiel, o irmão desaparecido de Abigail, a quem ela pediu tantas vezes para auxiliar a encontrar. Como havia prometido para a noiva, ao iniciar a audiência de cumprimento de sentença de Estevão,
Saulo lhe oferece a última oportunidade de se arrepender e negar o Cristo. Estevão lhe lança um olhar sereno, porém firme, e diz para Saulo: jamais negaria o mestre. E inicia-se o apedrejamento. Quando Estevão já estava muito ferido, com o corpo alquebrado, ele começa a perceber a presença de irmãos desencarnados, legionários de Jesus. E ao fixar o olhar no firmamento, o olhar sereno, ele vê o céu se abrir em um caminho de luz e vê a figura do carpinteiro de Nazaré. E quando Estevão percebe que Jesus olhava para Saulo, lamentando aquele hediondo espetáculo, Estevão considera o mestre em pensamento: Senhor, eu o conheço e ele não. Não atribua a Saulo este crime. Neste momento chega no templo Abigail. E quando Abigail olha para o condenado, ela reconhece seu irmão Gesiel. E diz para Saulo: Saulo, Saulo, aquele é Gesiel. E Saulo diz: não é possível, Abigail. Gesiel era judeu, aquele é cristão e chama-se Estevão. Não, Saulo, tenho certeza, é meu irmão Gesiel. Por Deus, deixe-me falar com ele pela última vez. Saulo, querendo desfazer aquele mal-entendido e alegando que Estevão era de origem judaica e que fazia jus às últimas orações, manda levar o condenado para o gabinete dos sacerdotes. E ali, aquela infeliz coincidência se confirma. E Abigail diz para seu irmão: Gesiel, Gesiel, como eu te encontro? Por que te chamam Estevão? E Gesiel, ou Estevão, como nós queremos chamá-lo, esforçando-se, diz para Abigail: Abigail, eu conheci Jesus. Ele é o Messias prometido pelos profetas. Mas quando eu te encontro? Eu te procurei por tanto tempo e te encontro justamente agora que eu estou me despedindo fisicamente da terra. Com quem irei te deixar? E Abigail, muito timidamente, aponta para Saulo e diz: Gesiel, Saulo é meu noivo. E Gesiel, ou Estevão, como nós quisermos chamá-lo, lança um olhar fraterno, amoroso e sereno para Saulo e diz para Abigail: Abigail, eu não tenho em teu noivo um inimigo, e sim um irmão. Saulo é generoso. E da mesma forma que defendeu Moisés, quando conhecer Jesus, irá defendê-lo. Estevão estava certo. Após o episódio da estrada de Damasco, Saulo converte-se ao cristianismo e passa a se chamar Paulo de Tarso, um dos maiores divulgadores da doutrina cristã, um grande apóstolo. No livro Memórias de um Suicida, nós temos o caso de Amadeu Ferrari. Amadeu Ferrari, não suportando um câncer na garganta, tirou a própria vida e foi parar no Vale dos Suicidas, padecendo ali por muitos e muitos anos, até ser resgatado para aquela colônia que levava o nome de Maria e que cuidava daqueles que tiraram a própria vida. Naquele dia, Amadeu Ferrari passava por um tratamento que era uma espécie de regressão. E ele consegue alcançar em sua memória uma encarnação anterior àquela de Amadeu Ferrari, quando ele, aqui no Brasil, era um senhor de escravos violento, que não hesitava em usar o seu chicote contra os seus cativos, que não respeitava ninguém e violentava as jovens cativas. Uma destas jovens, não suportando o estupro, se suicida. Seu pai, o velho escravo Felício, passou a falar para todos que sua filha se matou porque foi abusada pelo senhor da fazenda. Então Amadeu manda queimar a língua do velho escravo para que ele não possa mais falar. E Felício vem a desencarnar em razão daqueles ferimentos. Ao desencarnar, naquela oportunidade, Amadeu vai parar em regiões trevosas, caindo na mão daqueles que ele havia feito sofrer e que não o souberam perdoar. E ali fica por muitos e muitos anos. Até que quem vem em seu socorro? Felício. Neste momento,
na sala de tratamento, todos percebem que adentrou o ambiente a figura do velho escravo. E à medida que Felício se aproximava de Amadeu, ele ganhou a sua última roupagem corpórea, que foi a de Rômulo Ferrari. Felício reencarnou para ser pai de Amadeu Ferrari naquela encarnação. E estava ali mais uma vez, estendendo a mão para aquele ente amado, oferecendo-lhe retornar à terra para ser seu pai mais uma vez. Um dia, nós alcançaremos o nível de perdão de Estevão e Felício. Mas, por enquanto, vamos começar a tentar perdoar as ofensas. Porque, volto a dizer, nós não temos como amar os nossos inimigos se nós não perdoarmos as ofensas. E recordando que amar o inimigo não é convidar um adversário para ir tomar um café da manhã junto com nossa família num domingo em nossa casa. Tampouco convidá-lo para o nosso aniversário. Amar os inimigos é não guardar para os adversários um sentimento de ódio, de rancor, de desejo de vingança. O carpinteiro de Nazaré, na oração dominical, nos disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoaremos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todas. Mais uma vez agradeço a direção da União Espírita José o Carpinteiro pela oportunidade e até breve.